Ana, eu me junto a você também, estou muito curiosa para ver esse relatório da OEA. Inclusive, a gente vai falar sobre isso agora, porque os ministros Luiz Roberto Barroso e também o ministro Alexandre de Moraes receberam a delegação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que está no Brasil para avaliar o quadro da liberdade de expressão no país. Os processos do 8 de janeiro e o bloqueio no X, no Brasil, foram pauta do encontro. Em nota, o STF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que supostamente defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a alegada articulação de um golpe de Estado. Já o ministro Alexandre de Moraes justificou que o bloqueio do X ocorreu devido à decisão da empresa de retirar o representante legal da plataforma no país. O ministro negou um suposto quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Disse ainda que, em 5 anos, 120 perfis foram bloqueados por causa de publicações com conteúdo considerado ilegal. Cauti, começamos com vocês. Os representantes aí da OEA estão no Brasil desde o último domingo, tiveram encontro com integrantes aí do Supremo Tribunal Federal ontem. Hoje conversaram com deputados, nós devemos conversar logo mais com o deputado federal Marcel Van Hatten para saber ali os temas que foram abordados nessa reunião de hoje. Agora, em relação à nota do Supremo Tribunal Federal, ao que foi conversado ali entre os ministros do Supremo e os integrantes da OEA, o que a gente pode esperar, Cauti? Primeiramente, dizer que não existe conteúdo ilegal na internet. E o que eles estão falando é uma clara falsidade, porque nesse país não existe lei contra as fake news, não existe lei que define o que é verdade e o que não. Tirando questões como instigação a crimes, pedofilia, etc., que não era o caso, evidentemente estamos vendo casos de censura, episódios de censura contra opiniões que desagradavam ministro do Supremo. Então, o que é inconstitucional? Então, o Supremo Tribunal Federal está mentindo nessa nota e atuando de forma inconstitucional. E um representante da OEA, como o Pedro Vaca Villarreal, vai claramente ver isso e relatar isso para que o mundo inteiro, não só os membros da OEA, mas o mundo inteiro saiba disso. Agora, me surpreende como, vamos dar uma olhada nessa nota de novo, me surpreende como o STF escreva um negócio desse em uma nota oficial. Conteúdo ilegal do quê? Na base de qual lei? E na base de qual procedimento? E qual acusação? E qual processo? 120 perfis. O Guilherme Fiuza, o nosso colega, publicou qual conteúdo ilegal? Ou o Luciano Hang publicou qual conteúdo ilegal? Ilegal por quê? Na base de qual lei? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele não apenas está triturando a Constituição, mas está se vangloriando disso e escrevendo isso para que o mundo, assim, que a história relembre como isso estava sendo feito. Então perderam a vergonha, perderam completamente o pudor e provavelmente não entenderam a gravidade da coisa de um alto representante, um representante especial da OEA para a liberdade de expressão visitar o Brasil e questionar o que está acontecendo, é porque claramente está alguma coisa muito errada por aqui. E lá em Washington eles sabem e só precisam apurar para depois tomar as devidas providências. Pois é, Augusto, isso que o Carlos relatou, vários perfis foram removidos por ordem do Supremo e do TSE sem que eles informassem exatamente qual foi o termo, qual foi o tweet, qual foi a declaração. Foi de forma generalizada, as pessoas não conseguiram nem se defender. Não informaram nem antes nem depois. Aí depois é censura prévia. Os advogados não têm acesso ao teor, ao conteúdo do que... do material em que o Alexandre de Moraes se baseou para punir. Ponto 1. A censura é proibida pela Constituição. A liberdade de expressão é assegurada explicitamente. Ponto. No encontro do representante da Oeste com o emissário da OEA, nós vamos mostrar só obviedades. Primeiro, está aqui a Constituição. Eles violaram a Constituição com base em quê? Sim. Eles não estão explicando nada. Assim, não, é porque o pessoal ameaçava o Estado de Direito. Em que artigo está aí e quais as provas? Quais as provas? Como é que se vai defender uma pessoa? Como é que eu vou me defender de uma acusação que eu desconheço? Isso aí já mostra, isso é o suficiente para se escrever um livro eterno, como é o Processo, do Kafka, para você mostrar que a realidade, que a ficção imita a realidade, é inferior à realidade, como no caso de 1984, né? Você tem
clássicos que criaram um mundo pelo avesso e que nós estamos vivendo no Brasil. Eu mostraria ao emissário da OEA o livro do Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. O Alexandre de Moraes explicando, o livro do verdadeiro Alexandre de Moraes, o antigo. Olha aqui, não mudou nada, a Constituição é a mesma, está aqui o que ele diz. Agora é o seguinte, eu estava vendo, o que está me interessando atualmente é o assunto dos que têm a conta bloqueada. Que eu comecei a pensar no que me aconteceria se eu tivesse a conta bloqueada. Nunca vivi essa situação. É uma situação kafkiana, alexandriana. É isso aí. E a pessoa não tem como se virar. Quer dizer, você não pode receber dinheiro do teu irmão que resolve te ajudar, ou dos amigos que resolvem te ajudar. Ele fecha uma conta, bloqueia uma conta de uma garota, filha do Daniel Silveira, por quê? Porque ela poderia dar o dinheiro para o pai. Quer dizer, está impedindo que a pessoa sobreviva. Esse é o ponto. Está condenando a morte pela fome, pela penúria, está condenando a família à humilhação. O que ele pensa que é? Com base em quê? Então é o seguinte, tudo bem, os encontros são marcados pela boa educação, as pessoas se cumprimentam e tal. Agora, é preciso haver alguma dureza na cobrança, na exigência de explicações. Está muito educado esse negócio, está na hora de cobrar. No caso da Oeste, está tudo publicado nos jornais. O Alexandre de Moraes exigiu que um juiz, desembargador, trabalhava sob as ordens dele, ordenasse a um outro funcionário da Justiça que recorresse à sua criatividade para inventar, para mentir, de maneira a incriminar a revista Oeste em algum crime que não cometeu. Isso já não basta? Já não mostra que a imprensa não é livre? Ele não sente o medo conversando com pessoas que ainda não foram, que ainda não tiveram removidas as injustiças acumuladas pelo Alexandre de Moraes? Quando é que essas contas vão ser desbloqueadas, as bancárias? Ainda alguém continua, várias pessoas ainda continuam sob bloqueio. Quando vão acabar com isso? Isso não basta para a OEA? Não basta para que os deputados e senadores acompanhem a visita oferecendo provas? É difícil recolher esse material? Então a gente está assistindo, é um desfile que não é um desfile carnavalesco. Tá? Então chega de boa educação, visita, isso daí é do cerimonial. O cerimonial resolve. Agora conversa com um ministro que leva o outro para explicar. O que eles estão pensando que são? Esse tipo de desrespeito fica por isso mesmo? O representante da OEA não tem um procedimento a seguir? Tá? Não tem uma honra a defender? É isso que eu espero.